Mas o sistema carcerário do nosso querido país não sentiu muito, porque, pelo visto, o Léo Lins ocupou o espaço do Pose, né? Foi o Léo Lins pra Papuda, que eu falei sobre isso no stories do Instagram, né? Hoje a gente vai falar bastante disso ainda. Primeiro eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa questão toda. Tanto o pessoal da Twitch, eu tô em live no TikTok também. Vocês acharam que eu não ia falar com vocês. Mas ambos os pessoais aí querem trocar uma ideia pra saber o que vocês falam. Eu acho assim, dois lados, né? E quando eu postei aqueles stories meus, olha aí, eu sou blogueiro agora, rapaziada, eu posto stories. Quando eu postei aqueles stories meu, a primeira coisa que o nego veio me falar era o óbvio, né? Ah, mas pô, o cara tava fazendo uma piada, um comediante ser preso por fazer piada não pode. A minha visão é um pouco mais contrária. Eu acho que o preconceito. Não existe piada racista, por exemplo, não pode existir, pelo menos, tá ligado? Porque se a gente for levar esse discurso ao pé da letra, a gente vai falar, por exemplo, que o que aconteceu com o Vinícius Júnior, lá em Valência, né? Com aquele estádio inteiro do Valência, coro chamando o Vinícius Júnior de macaco e tudo mais. Aquilo lá era uma liberdade de expressão, eles, na verdade, estavam torcendo a favor do time deles, que não era, né? E aí eu acho muito engraçado, porque na época, o pessoal falou muito, mas, pô, tem que multar, tem que prender os responsáveis e tal, tem que perder ponto e tudo mais. Quando é nós contra eles, é fogo nos racistas, pau no cu da Valência e os caralho, né? Espanhol só tem racista e tudo mais. Mas quando é pra olhar pro próprio umbigo, o pessoal pensa duas vezes. Eu acho que nos dois casos são casos abomináveis, né? Eu peguei pra ver, inclusive, ontem, eu me permiti essa tortura de 40 minutos. Eu não tô falando aqui, porque o cara é fascista, o cara é racista, porque o cara é isso, o cara é aquilo. Eu não tô falando disso, eu tô falando o seguinte. O humor do Léo Lins é ruim mesmo. Ele não tem timing de comédia, por exemplo. É uma parada que. Por que acontece? Eu sempre fui muito fã de. Como é que fala? Stand-up comedy, tá ligado? Sempre fui muito fã. E desde pequeno eu assisto o Whindersson, assisto o Quatro Amigos e tudo mais. Então, assim, eu tenho. Enfim, eu tenho algumas paradas com stand-up. E uma certa credibilidade pra falar, porque eu, por exemplo, faço comédia aqui, né? No nosso querido. Mentira, claro que não. Mas assim, o humor é ruim mesmo. Ele não tem muito tom da piada, ele ri da própria piada. Cara, eu acho que não tem coisa pior pra um comediante do que rir da própria piada, né? Isso é muito ruim, porque a partir do momento que você ri da sua própria piada, a piada fica ruim. É só você experimentar. Vai numa roda de amigos, fala assim, pessoal, quero contar uma piada pra vocês. Existia um grupo de prisioneiros, o cara lá fez merda, foi preso, tá? Essa piada é boa. O cara fez merda, foi preso, chegou na delegacia, cumpriu tudo, foi pra prisão. Show de bola. Chegou lá na prisão, deu o intervalo. Ele reparou que no intervalo, ali no refeitório, o pessoal, de vez em quando, levantava e falava uns números. 27. Aí todo mundo começava a rir, desesperadamente. Meu Deus do céu, muito engraçado e pá. Aí o outro levantava e falava 48. Caralho, todo mundo, porra. Né? E os números aleatórios sendo falados. Aí, o prisioneiro em questão olhou pro lado e falou assim pro parceiro dele: não sabe por que estão rindo? O que tá acontecendo? O prisioneiro do lado dele falou assim: cara, é porque a gente só tem acesso a um livro de piadas. Aí a gente decorou os números da piada pra não poupar tempo e não precisar ficar falando toda hora. Aí ele foi dormir, o prisioneiro falou: amanhã eu vou arrebentar. Eu vou botar todo mundo naquela porra pra rir. Chegou de peito erguido, botou a bandeja na mesa e falou assim: 87. Cara, caos. Todo mundo rindo. Coisa de guarda ter que controlar o prisioneiro, porque tava virando uma baderna e tudo mais.
O cara, o prisioneiro, meio espantado, né? Falou assim, cara, qual que foi a piada que eu contei? Qual que é a 87? Aí o outro olhou pra ele e falou assim, então, essa a gente nunca tinha ouvido. Então, se eu fizer essa piada rindo, ela vai perder a graça. Não que ela tenha graça, foi só um exemplo, entende? Mas, enfim, é uma coisa que eu penso. E tem aquela parada, ele chega, o stand-up dele começa com várias questões, várias mídias, várias reportagens falando dele, das piadas que ele faz e tudo mais, pipipi, popopó. E, e aí ele começa o negócio dele falando, ó, eu vou usar vocês, dizendo pra plateia, que eu vou usar vocês lá no processo, como testemunha e tudo mais. Não sei se usou, poderia ter usado. Mas assim, então parece que o pessoal foi lá meio que pra rir de coisas que não é pra rir, tá ligado? Não é pra rir. Eu falei isso no Stories, eu volto a repetir. O Léo Lins, ele bate muito naquela tecla de mas eu brinco com todo mundo. Não existe preconceito comigo, não existe diminuição de raça comigo, porque eu brinco com todo mundo, né? Só que o problema é que o peso da piada é diferente. Diferente de você brincar com um branquinho padrão, um heterossexual. E, tipo, vocês chegarem aqui e falar, pô, Ian, hoje tu tá branco azedo, hein? Porra! Aí eu vou rir da cara de vocês, ou eu posso ficar ofendido, enfim, seria o caso. Mas, tá ligado? Ia ser o que ia acontecer. Agora, chegar pra uma classe minoritária, né? Que eu não vou falar em voz alta aqui pro TikTok não dar mais uma cortada na minha live, que já deu uma que eu vi. E fazer uma piada com uma classe ou um grupo de pessoas tem um problema estrutural na sociedade por conta desse tipo de pensamento. Não é por causa desse tipo de piada, é por causa desse tipo de pensamento. Aí já começa a ser problemático, tá ligado? Porque você não está falando de uma pessoa, você não tá brincando com o portão, tá ligado? Brincar, o bobo da corte, né? O pessoal fala tanto do bobo da corte. O bobo da corte brincava com o rei. Entende? Claro que ele pode brincar com o rei. O rei é o rei. Se o rei quiser, o cara morre. Se o rei quiser, ele vive. Se o rei quiser, qualquer coisa acontece. Agora, é diferente de você brincar com uma pessoa que é desfavorecida, cara. Entende? Isso que eu nem tô entrando aqui no Aleijado, PCD, enfim, esse tipo de coisa. Agora, é muito diferente. Diferente, ligado? É muito diferente. Enfim. Mas você acha que é justificável essa punição que ele levou, o pessoal do TikTok tá mandando? Cara, então, justificável? Eu não sei, eu não posso falar, porque eu não sou juiz, eu não sou carrasco, eu não sou nada, tá ligado? Mas... o fato é que tá previsto na lei. Tá previsto na lei certos xingamentos, certos teores... xingamento, uma piada racista, xingamento racista, comentário racista, está sobre pena estabelecida, que dá 3 anos, eu acho. O que aconteceu, pelo que eu li, né? Pelo que eu li 3 reportagens da BBC, da CNN e do G1. As 3 reportagens falavam que meio que houve um acúmulo de pena, né? Porque ele meio que fez piada com todas as classes minoritárias, e isso pula, né? Quanto à multa, realmente ficou muito salgada. Uma multa de mais de R$1 milhão, mais 8 anos de pena, talvez tenha sido passado um pouco do ponto. Agora, a prisão é prevista na lei, sabe? Enfim, se tá previsto, é pisado, né? Esse é o certo, mas deveria ser assim. Enfim. E aí eu acho engraçado que eu vi vários comediantes falando sobre esse caso, né? Falando de como essa questão do Léo Lins ser preso por fazer piada e tudo mais. Eu vi gente assim, que teoricamente é o pessoal progressista. Eu vi... qual que é o nome do menino lá do Quatro Amigos? Esqueci o nome dele, Thiago Ventura. Vi o Thiago Ventura falando, defendendo o Léo Lins. Eu vi o ex-gordo
fazia Até que a Sorte nos Separe. É o nome dele também. Mas defendendo o Léo Lins, que são duas pessoas que geralmente tomam uma postura mais progressista. Cara, eu fiquei meio surpreso, assim. Eles estavam falando de como se ele tivesse feito uma piada boba, uma piada qualquer, uma piada até um pouco mais pesada, até um pouco mais, né? E não. Mas é previsto pela lei, não pode fazer esse tipo de comentário. A piada, querendo ou não, é um comentário. Você faz, esse tipo de comentário não pode. Enfim. É coisa pra se pensar. No final das contas, o especial é bem ruim. Eu fico imaginando o sofrimento do advogado, do promotor, do juiz, tendo que assistir pra julgar. Deve ter sido uma tortura, porque é bem ruim. E além de bem ruim, é criminoso, né? Beleza, mas se for pensar por essa linha, teria que punir vários outros artistas, músicos, etc. Cara, mas aí é a questão. Deveria. Deveria mesmo. E eu vi. Foi até bom você falar isso, Bruno. Porque eu vi vários comediantes falando assim: enquanto estão roubando os velhinhos, enquanto os velhinhos e tudo mais, os políticos e tal, beleza, mas assim, você entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra? As pessoas hoje acham que o governo é tudo. Tudo o que acontece no Brasil é governo, e não é governo. Aquilo ali foi um caso privado, particular, uma pessoa que estava sendo julgada. Tal como danada aqui da esquina rouba um pão e vai ser preso e vai ser julgado. Né? Não tem nada a ver com o Lula, por exemplo. Ai. Nossa, tá sumido, hein, Little Nose? Pois é, mano. Pois é. Rapaziada, do TikTok tem um link na bio. Acessem o link na bio pra dar uma olhada lá na live da Twitch, porque daqui a pouco a gente vai pro React. E aí o React, infelizmente, não vai dar pra botar no TikTok. Vai ser só na Twitch. Tá? Fiquem espertos aí. E aí foi uma das paradas que mais me pegou, assim. Não tem nada a ver, pô. Ai, caralho, estão prendendo o Léo Lins enquanto tá tendo guerra na Ucrânia. Tipo, caralho, irmão. Pois é. É foda, o mundo tá uma merda. Tu descobriu isso agora? Tá? Enfim. Coisas, né? Coisas da internet. Coisas da internet. Agora, fato é, a questão jurídica do país tá uma loucura nos dias de hoje, né? Ó, em menos de um mês, você teve CPI das Bets, com a Virgínia errando o canudo, achando que o microfone era um canudo. Você teve separação da Virgínia com o Zé Felipe. Você teve MC Pose preso por suposta agrupamento com crime organizado. Pose solto e Léo Lins preso. Caralho, daqui a pouco... Porra, amigo, daqui a pouco o Lula tá batendo aqui na minha casa. Ei, companheiro, vamos fazer uma live? Isso, Lula, calma. É assim também. Enfim. No mais é isso, rapaziada. Eu falo apenas a minha opinião aqui. É óbvio. Né? O que eu estou falando aqui não é verdade absoluta. É só uma questão do que eu penso sobre o assunto. Mas eu penso isso, infelizmente.